Então vamos lá, vou abrir o Champ, tá? O que é esse Champ aqui, pessoal? O Champ é um conjunto de ferramentas, tá bom? Ele não é o banco de dados, ele não é o sistema gerenciador de banco de dados. Ele é um conjunto de ferramentas e uma delas é o MySQL, tá bom? Então tá aqui, ó. Nós temos o MySQL aqui, ok? Eu vou startar esse cara. Ele demora um pouquinho, porque ele vai subir o serviço. Então agora eu estou com um servidor de banco de dados rodando, tá bom? Ele podia ser na mesma máquina, podia ser em outra máquina, tá? Porta padrão é 3306, tá bom? Ok? Só que eu não quero ficar dando comandos no DOS aqui, ó. Eu podia abrir o console e ficar chamando MySQL e ficar dando um monte de comando aqui. Mas eu quero deixar mais prático, então eu vou usar uma ferramenta chamada phpMyAdmin, ok? Que também está embutida no Champ. Só que para ela funcionar, como ela foi feita em PHP, ela tem que rodar isso aqui, ó, o Apache. Então eu vou startar esse cara aqui. Ok? Também demora um pouquinho a startar, porque o Windows, o Fire fica vendo, né, o que está acontecendo. Se tiver bloqueio, ele vai lá e vai fazer o bloqueio. Ele verifica também o seguinte, ó. Estão vendo essa porta 80 aqui, ó? Se você tiver alguma ferramenta, Skype, qualquer coisa dessa daí de comunicação que esteja usando a porta 80, o Apache não vai conseguir startar. Aí você tem que configurar. Aí como é que faz isso? Você clica aqui no config, ele vai abrir um arquivo txt, aí você vai procurar uma linha de comando que tem dentro do txt lá chamado listen. A listen vai estar apontando para a porta 80. Aí você vai lá e bota 8080, 8090, tá bom? Qualquer porta que inicialize com 80 é de conexão para a internet. Beleza? É porque é o seguinte, quando você instala uma outra ferramenta, por exemplo, o Workbench quando você instala, ele já vem com o MySQL para ele. Aí você instala o Workbench. Quando você instala o Champ também vem com o MySQL para ele. Aí você tem duas ferramentas que podem ser de versões diferentes, mas a mesma ferramenta, usando a mesma porta. Quando você tentar startar, o primeiro que startar vai pegar a porta 3306. O segundo vai tentar usar e a porta já está ocupada. Beleza? Mas tem formas, pessoal, de você instalar o Champ primeiro e depois instalar o Workbench e apontar para esse MySQL que está lá dentro do Champ. Beleza? Tem como configurar isso daí. Então agora eu tenho a ferramenta rodando. Eu vou clicar em admin aqui, ó, do Apache. Aí ele abre aqui, ó, o Apache. Na verdade, o Apache agora é chamado, o MySQL é chamado de MariaDB, tá bom? Cheio de pau, mas tá funcionando. E aí a gente vem aqui nesse cara aqui, ó, phpMyAdmin. Quando eu clicar aqui, ó, se tudo der certo, ele vai carregar para mim aqui uma tela para eu gerenciar as minhas bases de dados. Ok? Certinho? Então tá aí, pessoal. Aqui, ó, vamos ver se ele vai carregar direitinho. Aqui também é onde costuma dar problema, tá? Se você tiver alguma outra ferramenta usando a porta 80, esse cara vai tentar carregar, não vai conseguir. Se você tiver mudado alguma configuração de porta em algum local, vai dar problema também. Então aqui é a hora que começa a dar os piripaque e você tem que ir atrás aí para conseguir controlar. Tá bom? Vou deixar ele carregando aqui e vamos entender a parte lógica aí de trabalhar com isso aqui. Tá bom? Então eu vou abrir aqui mais uma ferramentazinha, que é o nosso Paint Mega Power, né? Que é a nossa ferramenta gráfica More. Ok? Então tá aí, vamos lá.
vamos entender algumas coisas, né? Então aqui, ó, eu vou desenhar maiorzinho aqui. Esse cara aqui é o nosso servidor de aplicação. Beleza? Então, nosso servidor de aplicação, dentro dele, nós temos o nosso projeto. JDBC. Beleza? E dentro do projeto nós temos a divisão em pacotes. Ok? Vou fazer isso aqui maiorzinho. Tá bom? Então aqui é a viewer. Aqui é a control. E aqui é a model. Beleza? O nosso padrão MVC lá, que nós vimos. Então tá aqui, ó. O servidor aqui, tá bom? De aplicação, que é onde a gente cria o nosso projeto, tá bom? Aqui é o projeto em si, né? Projeto JDBC. Então, dentro do servidor eu posso ter vários projetos, várias aplicações rodando. E o nosso projeto é dividido em 3 pacotes: MVC, Model View e Control. O Viewer, a gente aprendeu que são as telas. O Control, nós aprendemos que são as regras de negócio. E o Model aqui, pessoal, é onde vai ficar tudo referente a banco de dados. Beleza? Então, hoje nós vamos vincular isso aqui, ó. Certinho? Só que eu tenho que lembrar que isso aqui tudo é na minha aplicação, na parte de programação. Aí eu tenho a outra parte que compõe a minha aplicação, que é o banco de dados. Beleza? Então o banco de dados está aqui, ó. Quando eu falo banco de dados, pessoal, é o sistema gerenciador de banco de dados, tá bom? Que no nosso caso aqui vai ser o MySQL. Até aí tudo certo? Beleza? Então, ó, dentro do MySQL nós temos o banco de dados ou os bancos de dados. Eu posso ter mais de um aqui, ó. Posso ter vários bancos de dados. Ok? Dentro do banco de dados, que é esse cara aqui, coloca aqui, banco. Eu vou ter a ou as tabelas. Ok? Então aqui nós temos a tabela aqui, ó. Vou pegar aqui um. Certo? E a tabela é dividida em colunas e linhas. Beleza, pessoal?
Então, o que nós vamos fazer hoje e daqui para frente? Vamos interligar a nossa aplicação, ok? Nossa aplicação aqui, ela vai ter que dar um jeito de se comunicar com o banco de dados, ok? Então, por isso que geralmente está em um servidor e o banco de dados está em outro servidor. Isso nunca fica na mesma máquina e empresa que se preze, tá bom? Para estudo é tudo na mesma máquina. Porque imagina o seguinte, você coloca lá o servidor de aplicação, o servidor de banco de dados dentro da mesma máquina lá, no mesmo servidor, para economizar, e a máquina queima. Aí pronto, amigo, você não tem mais nem base de dados e nem tem mais aplicação. Ferrou tudo. Ok? Até aí vocês entenderam? Ok. Então agora é o seguinte. Como é que é feita essa interligação, pessoal? Aqui dentro da model, aqui dentro do nosso model, nós teremos um arquivo que vai nos possibilitar fazer a conexão. Beleza? Esse arquivo a gente chama de DAO, Data Access Object. Beleza? É uma classe. Essa classe ela vai ter outras classes embutidas nela que vão nos possibilitar fazer a comunicação e ficar trazendo e devolvendo dados e comandos entre a aplicação e o servidor de banco de dados. Beleza? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, eu não faço a conexão na tabela, eu faço a conexão no sistema gerenciador de banco de dados e direciono para o banco de dados. Se eu estou conectado ao banco de dados, automaticamente eu posso ter acesso às tabelas. Beleza? Por isso que a conexão é ao banco e não nas tabelas. Ok? E aí o banco de dados, no caso, como a gente está usando, vai ser relacional. Se eu tenho acesso ao banco, eu tenho acesso às tabelas e posso manipular todos os tipos de relacionamentos aqui, através dos comandos SQL. Ok? Entenderam isso aí, pessoal? Então agora nós vamos trabalhar no pacote modelo ou model. Aí tem um monte de nome que o pessoal dá. Model, modelo, né? Connect Factory, com fábrica de conexão, é um monte de nome. Mas isso quer dizer que vai ter um pacote, que a gente aprendeu aqui de uma maneira mais básica, que o model é a parte do modelo que vai interagir com o banco de dados. Tranquilos? Todo mundo entendendo aí? Beleza, então. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma revisada nisso aqui primeiro. Ok? Então, nós vamos revisar a parte de banco. E depois nós vamos criar esse pacote, criar esse arquivo e testar para ver se esse arquivo vai conseguir chegar aqui e conectar. Certinho? Então vou dar Ctrl Z aqui para eu deixar isso aqui limpinho, né? E depois eu vou precisar rabiscar de novo. Tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Vou abrir o nosso amigo Champ. A gente ainda está pensando aqui, ó. Não diz. Hoje está muito lento. Mais do que ontem.
Tem que abrir, porque senão eu não consigo dar os comandos. Agora abriu. Ok? Então tá aqui, ó. Nós temos essa ferramenta, tá bom? Que ela funciona via web, ó. Tá local, mas ela funciona via web. E nela eu vou criar uma base de dados. Beleza? Como é que eu vou fazer para criar uma base de dados nela? Eu vou clicar aqui em SQL. Tá? E aqui eu vou criar via comando. Ó. Então eu vou criar uma base de dados aqui. Vou chamar de... Então, vou dar um create database. Chamar de CRUD JDBC. Ponto e vírgula. Ok? Bom, CRUD, Create, Research, Update, Delete, ou seja, os 4 itens que nós podemos manipular em banco de dados, e JDBC, Java Database Connection. Beleza? Então, estamos usando o tipo de conexão JDBC do Java. Vou clicar em executar. Beleza. Observa aqui do lado que ele criou. Tá bom? Outra coisa. Vocês viram que eu digitei tudo maiúsculo? Olha como é que ele criou. Tudo minúsculo. Por quê? Porque o padrão da ferramenta é colocar tudo em dowcase, ou seja, tudo em minúsculo. Certinho? Então aqui eu vou clicar em cima do banco. E aí ele já veio para cá. Ó. Tá? Eu não vou criar a tabela no modo visual, vou criar no modo via console. Né? Console código, vamos dizer assim. Então, ó, cliquei e selecionei, olha aqui em cima, ó, servidor e o banco de dados que eu estou usando. Quando eu clicar nesse SQL aqui, ó, ele vai de novo para aquela telinha branca lá. Então vamos aqui, ó. Eu vou dar um create table, certo? Abre e fecha parênteses, ou seja, tudo que eu colocar dentro desses parênteses aqui se refere à minha tabela, tá bom? E a minha tabela vai ser alunos. Que a coisa muda não. Bom, a minha tabela aluno, né? Teoricamente eu modelei o banco, fiz todo aquele trabalho lá, levantei requisito, aí vou fazer agora o cadastro, né? Então preciso saber conectar. Então eu vou criar aqui um campo chamado matrícula, mat, que vai ser do tipo inteiro, que vai ser chave primária, primary key, e vai ser auto incremento. Beleza? Poderia colocar not null, mas um monte de característica, mas eu não vou colocar. Beleza. Eu vou ter um outro campo que vai ser o nome. O nome vai ser char de 80. E esse campo vai ser not null. Ele não pode ficar em branco. Vou copiar isso aqui, que eu vou usar de novo. O próximo campo vai ser o e-mail. Char de 80 também. E o último campo vai ser idade, que vai ser do tipo inteiro. E eu não preciso dizer tamanho, só preciso dizer que ele vai ser not null. Como eu não tenho mais nenhum campo a ser definido, pronto, tá aí o código da minha tabela. Eu vou copiar isso aqui, vou executar. Beleza, olha lá. Estão vendo agora aqui? Olha lá, ó. Banco de dados e a tabela. Se eu clicar no sinalzinho de mais, ó, ele vai expandir. Aí ele me mostra, ó, sua tabela tem colunas. Ah, quais são as colunas? Aí eu clico para expandir.
Aí ele fala, ó, suas colunas são matrícula, nome, e-mail e idade. Tá bom? Ele, ó, tem um índice também. Ah, quero ver quem é o índice. Olha lá, ó, tem um índice primário. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue manipular a parte do banco de dados visualmente. Ok? Então, eu já sei que eu tenho um banco de dados chamado CRUD-JDBC, que dentro dele eu tenho uma tabela chamada alunos, e que a minha tabela alunos é composta de matrícula, nome, idade e e-mail, cada qual com seu tipo de dado pertinente. Certo? Ah, mas como é que eu vou definir isso? Você vai fazer a modelagem do seu aplicativo. Mas como é que eu vou fazer essa modelagem? Você vai fazer a análise de requisito do seu aplicativo. É uma coisa encadeada, né? Levando a outra. Então, tá bom? Bom, então agora vamos treinar alguns comandos aqui. Eu vou clicar em cima da tabela, só para eu selecionar. Só para eu ver aqui, ó, não tem nada dentro da tabela. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar de novo aqui nesse SQL. E vou inserir um dado na tabela. Então, ó, quando eu clico lá, facilita a minha vida, porque ele me mostra aqui do lado quem são os campos que eu tenho. Então, eu vou dar um insert. Beleza? Esse insert é o create lá do CRUD. Into alunos. Abre e fecha parênteses. Toda vez que eu uso esses parênteses, pessoal, estou usando função, né? Função é um método, tá bom? Então, eu vou falar assim, ó. Insira na tabela alunos, nos campos, matrícula, vírgula, olha os parâmetros, nome, vírgula, idade, vírgula, e e-mail, não tem problema não. Ele vai dar pau. O máximo que vai dar é uma pauleira e a gente conserta. É até bom que dê erro. Tá bom? Então tá aqui, ó. Eu vou até subir essa linha aqui, que eu gosto de colocar tudo alinhadinho, para a gente entender. Então, olha lá. Eu já passei os parâmetros. Estão vendo aqui? Matrícula, nome, idade e e-mail. Estão vendo as posições? Tá? Ok? Vou até arrumar aqui, para não ter problema. E agora eu vou dizer o seguinte, ó, que nessas colunas da tabela vão entrar os valores. Beleza? Então esse values é onde eu vou indicar quais são os valores que eu estou passando para cada coluna da minha tabela. Aí eu tenho que abrir e fechar parênteses de novo. Eu já vou botar o ponto e vírgula aqui. E agora, pessoal, é hora que a gente define qual é o dado que vai para cada coluna daquela tabela que nós definimos, tá bom? O que eu tenho que lembrar aqui? Isso aqui, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, beleza? Começa sempre em 0, por quê? Porque vetor sempre começa na posição 0. E uma tabela é um vetor, ok? Então, o que eu vou passar para a matrícula? Eu vou passar nulo. Aí é que está. Como a gente colocou inteiro e alto incremento, quem vai gerenciar essa matrícula é o sistema gerenciador de banco de dados. É para isso que ele serve também. E aí eu não preciso me preocupar com isso, teoricamente, tá bom? E os outros campos? Os outros campos, nome, eu vou passar. Passa aqui. Juquinha. Beleza? Juquinha é o parâmetro para nome. E idade do Juquinha, como é inteiro, vírgula. Vou colocar 17. Beleza? Vírgula. Qual é o e-mail do Juquinha? Aí, como é texto, tem que estar dentro de aspas. Aí eu vou colocar juquinha@gmail.com. Beleza, pessoal? Então eu tenho que lembrar disso aqui, por quê? Porque esse mesmo parâmetro que a gente está usando aqui, isso aqui vai, do jeito que está aqui, ó, nós vamos pegar esse código e esse código vai lá para o Java.
Beleza? Então tá aí, ó. Eu tenho já o comando, ok? Daqui do insert. E aí nós vamos testar esse cara. Eu vou dar aqui um executar. Vamos ver se vai funcionar. Carregando. Olha, uma linha inserida. Beleza? Então tá lá o comando, ó. Insert int matrícula, nome, idade, e-mail, valores null para matrícula, porque é auto-incremento. Juquinha para nome. 17 para a idade. Juquinha@gmail para o e-mail. Ok? Então, ó, quando eu clicar em cima da tabela de novo agora, ó, esperar ele atualizar. Então tá lá, ó. Agora eu tenho conteúdo na tabela, ó. Juquinha é o código 1. Eu não passei o código, mas a ferramenta gerou para mim. Então, o primeiro registro da tabela já está pronto. Tá bom? Funciona default, funciona deixar em branco também, tá bom? Mas eu não gosto. Eu prefiro usar o parâmetro null. Porque se tiver que dar algum problema, ele vai retornar para mim um null e eu sei que fui eu que coloquei lá e aí eu consigo entender melhor o que está acontecendo. Tá bom? Ok? Aqui é a minha chave primária, independente do nome. Tudo bem, pessoal? Ok? Minha chave primária é o campo que eu estou usando. Tá bom? Uma coisa que a gente tem que estar atento é que a gente não tem que ficar preso a nomes. Porque eu poderia passar posição ao invés de nome de campo. Ok? Eu poderia passar assim, ó, posição 0, entre colchete, recebe 1. Posição 1 recebe Juquinha. Posição 2 recebe o e-mail. Posição 3 recebe idade. O que a gente tem que lembrar? Que a máquina ela não entende nome. Na verdade, a máquina não entende nada, né? Ela só executa. Mas os parâmetros para as máquinas, se você está trabalhando com uma lista, são posições de uma lista, de um vetor. Posição 0, 1, 2, 3, tá bom? E quando é uma tabela de banco de dados, a gente está trabalhando com uma matriz. Então aqui, ó, Juquinha aqui, ó, é linha 1, coluna 0, 1, 2. Então, linha 1, né? Coluna 2, qual é o conteúdo? Juquinha. Então, tem que lembrar disso. Tá bom? Eu posso trabalhar com essas posições. Ah, mas por que trabalha com nome? Porque para nós é mais fácil. É mais fácil eu lembrar o nome de um campo de uma tabela do que eu lembrar a posição do campo da tabela. Pessoal, até aí tudo certo?